Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo você que tem nos acompanhado no nosso canal, um canal direcionado à Palavra de Deus, a fim de contribuir para que você tenha uma vida melhor, de mente, na vida profissional, material e todos os aspectos, emocional, tá certo? Depois vamos falar um assunto estritamente mais direcionado à espiritualidade. Eu sei que alguns irmãos sabem que nós estamos na dispensação da graça, certo? Nós estamos na dispensação da graça. Alguém pensa, Marco, tá calor, você tá de blusa, tal. Não, eu tô de blusa porque nós estamos no mês de outubro, hoje é 21 de outubro de 2019 e a temperatura caiu. Ela dá em torno de, mais ou menos, ela está em torno de 16 graus, 16, 17 graus, a temperatura tá certo? Ela tá dessa forma. Então o que acontece? Eu já sinto frio nessa temperatura, tá certo? Quero mandar um abraço a todos os irmãos que estão me acompanhando, você que apoia, você que acredita no meu trabalho, tá bom? Eu também aposto em você, creio que você vai conseguir vencer na sua vida, tá? Todos nós temos nossos desafios, uma hora estamos bem, outra hora temos muito, outra hora temos poucos, faz parte da vida. Isso não quer dizer que você é menos provido ou mais provido que ninguém. É a essência da vida, tá certo? Hoje nós vamos falar da ação do Espírito Santo. Que nós estamos na dispensação da graça, nós estamos na segunda fase dela, que quem é o coordenador, né, digamos assim, que ficou aqui, quem é o agente que ficou aqui depois da partida de Jesus é o Consolador, é o Espírito Santo. Jesus veio, seu ministério durou 3 anos e meio, tá certo? E ele falou, eu vou para o Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Vamos ler para nós entendermos? Vamos falar do Espírito Santo e suas funções. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Tá bom? O que Jesus falou? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará, outro Consolador, porque naquele momento Jesus era o Consolador que veio, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Olha só. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Por que o mundo não pode receber? Você está entendendo? Volto a repetir de novo. As fases das relações humanas ou da humanidade aqui na Terra, ela é dividida assim, na dispensação da inocência, quando ainda não tinha instituído a lei, os 10 mandamentos e tudo mais, para que pudesse orientar as pessoas a respeito do que elas não deveriam fazer. Tá certo? Quando é instituído as leis, lei de Moisés e tal, os 10 mandamentos e tudo mais, que não é uma exclusividade de um grupo, é universal, tá? Tem alguém aí, algum grupo que está achando que isso é uma exclusividade deles. Não é uma exclusividade desse grupo. Se você estudar a história, você vai entender que Israel foi a nação que foi levantada para poder pregar a paz de Deus às demais nações, para que elas pudessem se converter do seu mau estado. E Israel seria a nação que seria uma nação mensageira. Mas, em boa parte das suas histórias, da história de Israel ele esqueceu que Deus tinha lhe chamado para esse propósito. Mesmo assim, Deus cuidou para que
da própria nação de Israel, da linhagem de Davi, nascesse o Salvador. Você está entendendo? É uma história bonita, é um clássico. Nós temos que ler com calma e entender. Por que Deus movimentou todas essas coisas? Antes, a dispensação da inocência, não tinha lei, o ser humano fazia o que queria, porque não sabia se podia ou não. Mesmo Deus, o que Deus fez? Lá no Éden, ele instituiu uma ordenança para o primeiro casal. Ainda não tinha nascido Caim, ainda não tinha nascido Abel. E Deus falou para o casal, ó, a ordenança é essa. O dia que vocês desrespeitar, vocês vão complicar a vida de vocês. Vocês vão chamar problema para cima de vocês. Então não é Deus que coloca o problema nas pessoas. É nós mesmos que arrastamos os problemas para cima de nós. Porque nós quebramos um pacto. Quando nós quebramos um pacto, nós abrimos uma janela e o mal entra. Porque enquanto estamos obedecendo, temos um pacto com Deus e estamos obedecendo e guardando, o escudo do Senhor nos protege e nos guarda. Para não sermos atingidos pelos dardos inflamados do inimigo. E que essência, né? Veio a dispensação da inocência, portanto Caim matou Abel. Mesmo Caim matando Abel, sendo ignorante com Deus, Deus falou assim, quem matar Abel será amaldiçoado 7 vezes. Por quê? Porque Deus tinha consigo o entendimento, o próprio Deus, que poderia converter as gerações de Abel, ou de Caim, que assassinou Abel. E muitas das gerações de Caim foram convertidas ao longo dos anos. Muitos deles aceitaram a fé de Deus. Então Deus é misericordioso. Houve lá um problema, porque o inimigo invisível de nossas almas, ele interferiu, houve sim. Mas Deus, ele se encarregou de consertar essa situação. Dispensação da inocência, passou. Ela termina quando entra a dispensação da lei. A dispensação da lei, ela veio desde Moisés até Malaquias. Quando Jesus nasce, começa a dispensação da graça. Está entendendo? Quando Jesus nasce, a dispensação da graça começa. A graça facilitou? Não. Mas também não apertou. Ela abriu uma luz na escuridão. Por quê? A lei, por mais que Deus tinha boa intenção de dar a lei para controlar os homens, a lei, quem era o guardião da lei aqui embaixo? Os sacerdotes, os juízes. Eles mudavam a lei de acordo com a pessoa. Lê o livro de Abacuque, do profeta Abacuque, que você vai ver lá. Que Abacuque, em uma das suas orações, ele fala, até quando, Senhor, verei a tua lei ser mudada? E a violência na cidade. E hoje nós assistimos também os juízes, eles fazendo as mesmas práticas do passado, mudando a lei conforme o réu. Você está entendendo? A dispensação da graça. Deus observou lá de cima que os homens estavam manipulando a lei que já tinha sido dada, abrindo brecha na lei para poder salvar alguém. Deus agora institui, porque aí ficou, nessa confusão toda, Deus ficou 400 anos sem se comunicar com o ser humano aqui na face da terra. Nenhum ser humano conseguia ter contato com Deus, devido ao aumento do pecado. Nesse tempo, já tinha os combates das nações, a Grécia bateu muitos reinos, dominou por um período, de Alexandre o Grande, depois veio Roma, abateu os gregos e dominou aquela região da Palestina, onde estava o Estado de Israel, 200 anos. Quando Jesus nasce debaixo de um jugo de outra nação. Mas não é isso que eu quero falar. Já gastei quase 10 minutos
nessa questão, porque eu gosto de explicar um negócio legal, entendeu? Eu gosto de dar à luz uma trilha para você passar, para você entender aonde eu quero chegar. Olha só. Quando chega no tempo do ministério de Jesus, Jesus fala assim, olha, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, pessoas em pecado, pessoas que vivem em pecado, em traição, em engano, não pode receber, que vive nas orgias, não pode receber esse dom espiritual. Se você quer ter mais de Deus, você precisa se afastar do pecado. Não pode um ministro trair sua esposa e achar que está sendo usado por Deus. Aí entra uma outra pessoa em cena, o diabo. Tá entendendo? Agora você vem comigo. Ó, porque não vê, o mundo não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então nós estamos na dispensação da graça, e agora o Consolador é o Espírito Santo. Jesus cumpriu a sua parte, voltou para o céu. Quando nós clamamos em nome de Jesus, Deus opera, porque há uma concordância entre eles. Deus se manifesta em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só que agora o Consolador é a vez do Consolador. Quando Jesus é morto em morte de cruz, abre-se agora a porta para o Espírito Santo agir, porque Jesus agora precisava voltar, porque a missão dele já tinha sido cumprida. Ele vai voltar para buscar os escolhidos. Ele está aguardando. Enquanto isso, o Espírito Santo, que é ele que está tomando ação. Portanto, Jesus falou uma coisa interessante, que você pode pecar contra o Pai, você é perdoado. Você pode pecar contra o Filho, que você é perdoado. Mas se você pecar contra o Espírito Santo, você não tem perdão. Blasfemar, né? Pecado e blasfêmia. Porque é ele, o agente, que vai entregar o povo de Deus para Deus. Aqueles que serão salvos. É o Espírito Santo. Então nós falamos da dispensação da graça, e o Consolador é o momento do Consolador. Só que nesse inteirinho aí, qual é a função do Consolador, do Espírito Santo? Qual é a função dele? Ó, você abre a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, o que está escrito? Vamos abrir aqui para a gente ler? 1 Coríntios capítulo 12, só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando. Para você entender, para a gente sintetizar melhor o que eu estou dizendo. Espera lá, ó. 1 Coríntios 12. Estou numa posição muito ruim aqui. Ó, 12. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4, que diz, ó. Porque o contexto diz acerca da diversidade de dons espirituais. Capítulo 12, verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito Santo, o Espírito é o mesmo. Viu? Ó, há diversidade de dons, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. É Ele que faz tudo. Porque aqui onde eu estou, nessa cidade, pode ter pessoas que tenham vários grupos, várias pessoas que têm necessidades diferentes e que o Espírito Santo precisa operar em todos. Uma hora consolando, uma hora esclarecendo, uma hora animando, uma hora revelando, uma hora consolando, outra hora divertindo, outra hora ensinando. Ó, verso 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Ó, mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Grave isso na sua cabeça. Deus não faz nada que não seja útil. Que for útil. Esse negócio das pessoas ficarem
forçando a barra, aonde Deus não autorizou, e a pessoa está dizendo que é Deus. Isso é um perigo. Tem muitas famílias destruídas aí, muitas pessoas desviadas aí também, por causa de intenções de pessoas que Deus não autorizou ele fazer aquilo, ele fez e prejudicou uma família, um casal, prejudicou uma empresa, um negócio, um comércio, prejudicou uma cidade, prejudicou uma igreja. Então, Deus não dá nada fora da medida. Quem faz as coisas erradas é o ser humano. E toda vez que alguém vai se posicionar, representando ou sendo um representante de Deus que é usado pelo Espírito Santo, ele precisa tomar cuidado. Porque o Espírito Santo, ele dá um tempo para a pessoa. A partir daquele tempo que ele deu para frente, a pessoa começa a errar. Porque o tempo de Deus é um. E o ser humano, às vezes, quer empolgar a situação, acaba errando nesse contexto. E aí dá as confusões. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Tá certo? Quando Deus te dá uma palavra diante de circunstâncias difíceis, que você não tem saída, que você está sendo coagido, pressionado, o Espírito Santo, ele vai te dar uma palavra de sabedoria para você se sobressair sobre aquelas pessoas. Mesmo que elas tenham níveis acadêmicos superior ao seu, o Espírito Santo vai te ajudar a você sair daquela situação. Essa é uma parte, estou falando da sabedoria, usando esse contexto, mas em todos os aspectos, a palavra da sabedoria ela é importante, em todos os aspectos, para resolver conflitos, para resolver situações e vice-versa. Há outro pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A palavra da ciência é dada, mas ela depende também que você seja uma pessoa que busque isso. Busque ler, pesquisar, analisar, não falar nada fora de contexto, falar sempre direcionado por Deus. Nunca falar nada, nunca falar que Deus falou, sendo que ele não falou, assim Deus te dará a palavra da ciência. Tem gente falando que Deus falou e não falou, não foi nada. Para frente. Eu só estou dizendo aqui, e há outro pelo mesmo Espírito, a fé. A fé é um dom. Às vezes um está vendo uma coisa, o outro não está vendo. E há outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Nem todas as pessoas que oram, elas conseguem orar para que alguém seja curado. Tem as pessoas específicas. Quem são essas pessoas? As pessoas que estão mergulhadas, elas aceitaram o chamado divino para esse propósito, de atender os necessitados, os doentes da casa de Deus ou da cidade onde ele mora. Não precisa ser a pessoa crente. Eu vou orar só pelos crentes. Não, Deus, ele nos enviou a todos. E muitos no tempo de Jesus aceitaram o evangelho porque foram curados de seus males. Às vezes alguém acha que a pessoa tem que aceitar Cristo primeiro para ser curado. Não, é engano. Às vezes muitas pessoas, mesmo ele não aceitando a fé, Deus permite que ele tenha cura. Mesmo que ele não aceite Jesus, o outro se manifestará aceitando a Cristo, porque Deus operou maravilhas no outro. Seja com a pessoa. Nós precisamos entender a essência de Deus. Nós às vezes adquirimos uma postura totalmente contraditória àquilo que Deus realmente quer. Isso não é ter o Espírito Santo. Verso 10. E a outra a operação de maravilhas. Maravilhas é tudo. Coisas que estão longe do nosso alcance, Deus usa aquela pessoa para que possa fazer. O impossível pode acontecer. A outra, a profecia, é o dom mais utilizado nas igrejas. Pelo fato de ser o dom mais aplicado nas igrejas, é onde as pessoas erram mais. Nem sempre quem fala em dom de profecia foi Deus que falou. Por quê? A pessoa pode estar em pecado, a pessoa pode estar em contradição com o seu pastor, em contradição com a igreja, em contradição com a doutrina bíblica, em contradição com a obediência da palavra de Deus. Como vai profetizar? Se for profetizar, não é o Senhor.
E a outro, variedade de línguas. Porque às vezes a pessoa fala várias línguas. Só que depois, dependendo de um certo período, precisa de alguém que tenha o dom de interpretar, que seja usado esse dom. E a outra, a interpretação das línguas. Pode uma pessoa falar várias línguas e ela mesma interpretar pelo Espírito do Senhor? Pode. Se não tiver outro que interprete. Pode sim. Então a dispensação do Espírito Santo, verso 11, mas um só, mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Tá. Essa é a função do Espírito Santo. Só que aí nós vamos analisar que vem os aventureiros, que começou lá em Atos dos Apóstolos. Aconteceu isso na antiguidade. Muitos usaram o nome de Deus a benefício para si próprio. Isso no tempo da lei. Os sacerdotes, alguns sacerdotes, alguns homens importantes do povo. Entendeu? Se aproveitaram do nível da posição eclesiástica que tinha, o respeito que tinha do povo, o crédito que tinha do povo, e se apropriaram daquilo que era divino. Porque eles também eram propriedades divinas. Eles eram instrumentos de Deus para poder trazer paz ao povo. Mas eles se apropriaram do poder que tinham para poder usurpar o reino de Deus. Quando você vê lá em Malaquias e fala, em que me roubais? Os homens perguntavam, nos dízimos e nas ofertas. Mas mesmo que tinha alguém que não contribuísse com o seu dízimo lá, mas boa parte dos sacerdotes estavam usurpando os dízimos que eram ofertados para o judeu, porque o judeu sempre foi excelentes contribuintes. Isso você vê lá em Moisés, quando Moisés precisou de contribuição para a construção de, não sei se é da tenda, não sei se é do templo, não sei se é de alguma coisa, Moisés falou assim, nós estamos precisando de que vocês contribuam para isso. O povo contribuiu tanto que Moisés falou assim, vocês param aí porque não tem onde botar a contribuição de vocês. Então o povo judeu israelense, ele tem esse hábito, até mesmo nessa junção cultural e religiosa, de contribuir para as coisas espirituais ou religiosas. Só que aqueles que tinham a admiração do povo, que foram escolhidos por Deus para poder ter autoridade, algum deles estavam usurpando aquilo que era de Deus, que o povo com seu trabalho suado tinha trabalhado e colocado lá para poder sustentar a obra de Deus. E o mesmo está acontecendo nos dias atuais. Logo foi evidenciado nos primeiros passos de Atos dos Apóstolos, logo depois que Jesus foi. Vamos ver? Atos 8:18. Vamos dar uma olhada aqui? Deixa eu ver aqui, estou numa posição. Vamos ver aqui, Atos 8:18. Vamos lá. Atos 8:18, Mas vamos ver o versículo anterior para podermos ter uma melhor compreensão. 17. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Os apóstolos impuseram as mãos sobre aquelas pessoas que aceitaram a Jesus como Salvador, e aquelas pessoas receberam o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Você está entendendo? Aí, e Simão vendo, era um mágico, um encantador. Você vai ler nos textos anteriores quem era ele. E Simão vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos eram dados o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Aí depois você vai ver que os apóstolos ficaram chateados. Fala para ele, o teu dinheiro guarda para ti. Isso não te pertence da forma que você está pensando. Se você olhar aqui em 2 Pedro, capítulo 2, 3, você vai ver Pedro falando de novo. Ele falou, parece que Pedro estava vivendo aqui. Vamos ler de novo aqui para nós podermos entender. 2 Pedro 2, 3. Alguém pode até dizer assim, que deselegância. Temos que pegar a palavra bonitinha. As pessoas não podem se aborrecer.
e não sei o que essas coisas todas. Tá entendendo? Não pode nem falar mais umas palavras dessa mais. Olha lá, ó. 2 Pedro 2:3, ó. E por avareza farão, avareza é o que? Amor ao dinheiro. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Quantas pessoas estão sendo enganadas aí? Vamos falar aqui, não vai dar tempo da gente separar as coisas aqui, vamos de modo aleatório falar aqui um pouquinho. Por exemplo, o que nós estamos vivendo nesse contexto atual? Estamos vivendo, um dos contextos, estão usando o nome de Deus e do Espírito Santo para poderem lucrar, sem nenhum compromisso. Depois que surgiu esse movimento da prosperidade, desses vários segmentos que surgiram, em que as pessoas vão lá buscar cura, elas vão lá, elas não recebem o evangelho devido da salvação, certo? Pessoas que se dizem ser usadas por Deus não se comportam de maneira santa. O servo de Deus, o chamado por Deus, que tem o ofício do Senhor sobre a sua vida, ele não pode ter nada extravagante nele. Ele pode andar até bonito, pintura nas unhas, pintura nos lábios, joias por todo o corpo, aqui, não. Ele é uma pessoa separada para o ministério do Senhor. A vaidade não pode estar nessa pessoa. Então, como as pessoas estão vendo que essas pessoas estão tendo êxito nessas coisas, as pessoas não estão se importando mais em obedecer a Deus na sua totalidade, porque essas pessoas não pregam essa tal obediência. Pregam um estado de vida em que as pessoas vão diante de Deus apenas pedir o que querem para si e não querem compromisso com aquele que abençoa. O Espírito Santo, ele está na sua vez. A sua função é consolar, orientar, avisar, alegrar, né? Trazer o refrigério do Senhor, fazer com que pessoas saiam do seu estado ruim que está para um estado melhor. Essa é a função do Espírito Santo, de transformar o coração da pessoa. Outra situação que nós estamos vivendo também é a rejeição do Espírito Santo. Uma igreja em que se fala no nome de Deus, mas Deus não tem primazia nessa igreja quanto à obediência daqueles que falam no seu nome, isso não é uma igreja, isso é um ajuntamento de pessoas, isso é uma reunião social, não é igreja. Usa o nome de Deus para ficar bonitinho, porque as pessoas que estão indo lá precisam e sentem uma carência de ter a presença de Deus na sua vida, mas fica por isso mesmo. Não lhes mostram o seu estado, como estão, que precisam mudar, não orientam as pessoas conforme deveria mostrar, e outros sim estão evitando o Consolador. A função do Consolador é permear a igreja, é envolver a igreja. Essa é a função do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo na igreja ele é evidenciado, o pecado ele se afasta, certo? Mas quando o Espírito Santo nas igrejas são negados, existe o exagero, pessoas exagerando. O que está acontecendo hoje? O Espírito Santo está sendo negado às pessoas, as pessoas não estão sendo orientadas a buscar o Espírito Santo. Outro lado que busca o Espírito Santo não são orientados, que tem que ter cuidado nos usos dos dons espirituais. Tem pessoas fazendo coisas estranhas aí. Outro sim, o agente espiritual, que é o Espírito Santo,
da dispensação da graça, enquanto Jesus não vem. Ele que vai intermediar entre nós e Deus. Ele que tem acesso ao Pai em Cristo Jesus, o Espírito Santo. Certo? Quando se deixa o Espírito Santo, não se evidencia, o que acontece dentro, o que aumenta dentro do meio do povo de Deus? O aumento do pecado, da prostituição, que as pessoas estão achando que não é pecado, o aumento do adultério, o aumento do engano, o aumento da avareza, aonde aqueles que reúnem diante do povo querem apenas tirar do povo, mas não querem oferecer o bom alimento para o povo. A igreja de Deus ela é feita de essência entre o mínimo e o máximo. Por exemplo, numa igreja, quando Jesus abriu o braço para todos. Numa igreja precisa ter pessoas de todos os níveis sociais. Isso é igreja. A igreja é essa. Igreja que se diz igreja, que exclui os simples e não dão a eles a oportunidade também como pessoa, como gente, não é igreja. É um clube social. E muitas mentiras são feitas. Hoje, muitos estão tomando bebidas fortes, achando que está normal, estão traindo suas esposas, achando que é normal, estão se prostituindo, estão fornicando. Tudo isso porque não estão evidenciando o Espírito Santo mais. Mas o salário dessas pessoas, segundo o apóstolo Pedro, já está preparado. Ai dos pastores que agem dessa forma. Ai dos ministros que agem dessa forma. Hoje o que se vê nos movimentos de pregação é o agrado. O pecador lá fora, ele tá querendo tomar uma rajada de fogo na cara para ser limpo do pecado. E muitos estão dizendo que essa pessoa está certa no pecado onde está. Quando nós não damos lugar ao Espírito Santo de Deus, entra uma quarta pessoa no lugar aí. O espírito do diabo. Ele entra, engana. Por isso que você vê muitas pessoas raivosas. Por isso que você vê muitas pessoas insatisfeitas com a palavra de Deus. Por isso que você vê muitas pessoas que não querem nem ouvir falar das coisas de Deus. Quer levar a vida sobre ela. Que a pessoa é o seguinte, ele quer pronunciar o nome de Deus, mas não quer guardar a sua ordenança. Não quer nem saber. Não quer ser incomodado, não quer não quer se envolver com nada, apenas quer estar ali. Então, uma coisa eu quero dizer para você. Eu só apenas dei uma prévia aqui sobre a ação do Espírito Santo. Vamos continuar falando num próximo vídeo aí. Mas eu quero dizer para você, nós precisamos evidenciar o Espírito Santo na nossa vida, nos nossos jovens, nas nossas crianças, para que a igreja de Deus seja uma igreja forte e liberta do pecado. No nome de Jesus. Amém.